que Allan Kardec chamou de fascinação. Nesse estágio, o fascinado sofre uma outra investida tenebrosa das entidades devastadoras. Na fascinação, a característica primordial é a supressão do discernimento. O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se, perde o senso crítico. O fascinado é capaz de dizer, de falar, de escrever as coisas mais absurdas e admitir que são as coisas mais lindas. Outra estratégia dos espíritos fascinadores é retirar a sua presa, o fascinado, do convívio, do contato com todas as pessoas que poderão esclarecê-lo, que poderão despertar-lhe a mente. Então, fascinado, se frequenta centro espírita, se é trabalhador do centro espírita, primeira providência dos fascinadores, afastá-lo de lá. Ele deixa de ir às reuniões, ele deixa de ir à mediunidade, ele vai deixando. E quando não são frequentadores do centro espírita, deixa de ir à casa da mãe, deixa de ir à casa do pai, deixa de ir à casa da sogra, de todo mundo que está vendo, isso pode chamar a atenção. Então ele vai procurar os amigos que concordam com tudo que ele faz. Não, você está certo, é isso mesmo, não pode ser não. O fascinador é caprichoso. E vai abocanhando cada vez maior cota do psiquismo de sua presa. O fascinado é o indivíduo que não se admite equivocar. Quantas são as pessoas que nós conhecemos? Às vezes conhecemos, quando a gente olha para o espelho, a gente dá de cara com ela, né? Que não admite errar. Vira a mesa quando alguém lhe aponta uma falha, uma falta. Às vezes são esposas, às vezes são maridos, às vezes são filhos, às vezes são irmãos, são amigos, são conhecidos. Está tudo muito bem, mas se alguém disser, por que você fez? Você não devia ter feito assim, você errou ao fazer assim. Eu errei. Estão todos contra mim. E aí começa o rosário da autovitimação. O fascinador põe na cabeça do fascinado que ele é imbatível, que ele não erra. Daí a gente ler nessa literatura que tem sido publicada em muitos lugares com o nome de literatura espírita, obras terríveis, negativas, imorais, anti-espíritas, que são publicadas com todo o requinte de uma obra espírita. E o povo que adora, a gente não sabe quem é mais fascinado. Falta o senso crítico, que a fascinação matou. Quantas vezes nós nos surpreendemos arranjando 1000 desculpas para dizer que a gente não errou. A gente dá aquela volta, vai lá na Nicarágua, corre para a Noruega, vai ao Japão, para dizer que não foi a gente que errou. Quando não tem jeito de eu sair da pecha, de eu sair da responsabilidade ou da culpa, eu envolvo a terceira. Bem, eu fiz, mas eu só fiz porque fulano me falou, Beltrano me mandou, Cicrano me disse. Como você vê, eu não tenho culpa. É o fascinado. Todas as vezes que nós nos descobrirmos procurando 1000 ardis para fugir de uma responsabilidade que é nossa, nos demos conta de que é um rasgo de fascinação preocupante. Se eu me der conta disso, eu ainda estarei na obsessão simples. Porque se eu estiver mesmo fascinado, eu precisarei do socorro externo. Alguém terá que rogar por mim,
que trabalhar em meu nome, que me ajudar a sair dessa loucura, porque a fascinação é um dos mais terríveis tipos de obsessão e de mais difícil tratamento, por mais que isso possa ser estranho. Porque o doente não se admite doente. E como é que se trata de doente que se admite são? Quantos casais se separam porque um deles ou os dois é fascinado? Preferem se separar a dizer, me desculpe, fulano, eu errei. Me perdoe, querida, eu errei. Vamos recomeçar. Vamos apagar isto. Vamos dar a volta por cima. Vamos reconsiderar. Prefere separar e carregar aquele ácido, o resto da existência, a dobrar o orgulho. Fascinados. É terrível lidar com fascinados. Quando a gente tem um patrão fascinado, um empregado fascinado, um marido fascinado, uma mulher fascinada, filho fascinado, pais fascinados, amigos fascinados. E quando a gente gosta deles, é um sofrimento terrível. Porque todo mundo está vendo buraco para onde se vão. Eles não. Não sei porque você está com esse exagero, com tanto cuidado. Não fiz nada. Você está se matando? Não, que isso. O fascinado tem sempre uma saída que ele quer dar por cima e está sempre por baixo. E se torna perigoso, porque se supondo traído, desentendido, perseguido, age como um esquizofrênico. Parte para o ataque. Então é muito complicado o trabalho com o fascinado. Quando não se resolve isto, a tendência é o indivíduo derrapar para um terceiro nível de obsessões, que se chama subjugação. Aqui neste momento, o subjugado perdeu totalmente a vontade. Antes, na fascinação, ele perdera o senso crítico, mas tinha vontade. Ele perdera a capacidade analítica, mas tinha vontade. Eu faço o que eu quero, eu não faço, eu vou, porque eu estou certo. Mas na subjugação, ele perdeu a vontade. Aquela teia tirada sobre ele era mais grossa. As tramas eram mais fechadas e ele está mais limitado. Só que agora ocorre uma situação bastante estranha. O subjugado tem lucidez das coisas que faz. Ele já não consegue evitar de fazer. Ele não tem força moral, ele não tem vontade mais, está sob o controle da entidade. Ele sabe que vai lamber o chão, ele não tem força de não lamber. Ele sabe que vai se ajoelhar diante de uma pessoa na rua, fazer discursos estranhos. Ele não tem força moral de não se ajoelhar. Ele sabe que vai agredir a uma pessoa. Ele não consegue se deter o movimento e acaba por agredir. E como são espíritos perversos e maus, é nessa faixa que surgem os homicídios dantescos. As entidades inimigas do subjugado desejam vê-lo na pior situação. Armam-lhe a mão. E quando ele desfecha o golpe, elas se afastam. Quando ele conclui o golpe, ele se dá conta de que foi ele que acabou de ferir ou de matar alguém. O desfecho disto quase sempre é o subjugado se matando. Então a gente vê um pai de família que matou a família toda e se matou imediatamente. Quando acordou daquele transe terrível,
Alguém que mata um monte de gente e se mata em seguida, que é um quadro muito comum que a gente lê nos jornais. A entidade perversa deixa-o à mercê de si próprio quando ele acaba de cometer o desatino. Então ele acorda e vê o que acabou de fazer. Acorda do transe. E não aguenta e se mata, ou enlouquece, ou foge desesperado. Ou cai ali e fica chorando em cima dos cadáveres, esperando a polícia chegar. Tem todos esses casos. É uma covardia, uma maldade que começou com as nossas brechas morais. É só hoje. Uma vezinha só. Um trambiquezinho. Se tem muito dinheiro, eu roubo dos ricos para dar aos pobres. Eu roubo porque tem muito. Não vai fazer, ele não vai nem notar que eu tirei isso dele. Só que a gente desconhece os nossos flancos morais, nossas aberturas morais que a gente traz do passado, as brechas por onde as sombras penetram. E daquele ato pequeno, elas vão escancarando e nos levando a cometer atos maiores. Quem fez isso pode fazer um pouquinho mais. E a gente vai sempre fazendo um pouquinho mais. O que leva os espíritos a lembrar-nos que a escada da queda não conhece o último degrau. E os mesmos espíritos benfeitores nos lembram que a escada ascensional, a escada de Jacó, simbólica, também não tem o último degrau. Quem cresce pode crescer indefinidamente. Quem cai pode cair sempre, até que a misericórdia divina intervenha, interfira e liberte a criatura desse caos moral em que se encontra. Quantas vezes o subjugado por entidades perversas, malignas, tem seus sentidos bloqueados, alterados. A entidade quer levar alguém ao suicídio. Leva à beira de uma janela, suponhamos, no 20º andar de um edifício. No 10º andar de um edifício, seja lá onde for. E ela olha para baixo, onde todos nós nos apavoraríamos em estado de lucidez. Com a altitude, o obsidiado por subjugação vê a calçada lá de baixo, bem abaixo da sua janela. Ele percebe que se ele pular a janela, ele cai na calçada. E pula. Só que ele está no 10º andar, no 15º andar, no 20º andar. A perturbação obsidente se assemelhava ao uso de uma droga química, que alterava a sua percepção, que via perto o que estava longe, que via longe o que estava perto. Quanta gente se atira dos prédios, imaginando que iria saltar a janela para poder correr, por exemplo. Para pegar uma pessoa que está ali, acabando de passar. E não se dá conta, nos estados mais graves, que está se atirando para a morte. E isto levou, durante muito tempo, a se admitir um processo de possessão. A sensação que se tinha era de que o desencarnado entrasse no outro, dominasse seu corpo, entrando no seu corpo. Mas o domínio que as entidades perversas exercem não é entrando no corpo, é mente a mente. Todo controle é eletrônico. Como a gente tem um controle remoto, que a gente joga o brinquedo para lá, joga o brinquedo para cá, faz ele correr, faz ele parar, muda de canal a televisão, muda de canal o disco, o tocador, o rádio, a mente nossa também. As entidades nos controlam psicamente como quem controla um aparelho. E a criatura não se apercebe do que está fazendo, do que está acontecendo consigo, agora. Quando teve ensejo de se aperceber, não cuidou. Por isso o obsidiado, embora possa ter os atenuantes da incidência obsessiva,
dos autores intelectuais desencarnados, ele terá a agravante de não ter recorrido ao socorro quando tinha lucidez para buscar o socorro. Quando nós percebermos que não estamos mais coordenando nossos pensamentos, a gente ora diz uma coisa, daqui a pouco já não se dá conta, não se lembra do que disse, como disse, e causa conflito no meio em que a gente vive, vamos buscar socorro. Já estamos entrando numa rota difícil, que se eu não procurar socorro agora, terei muita dificuldade em sair dele. Então é esse estado de coisas, meus irmãos, que nós estamos vendo se espalhar no mundo. Não é no gueto mais que essas coisas ocorrem. É nas famílias caras, nas famílias ricas, na classe média alta. Tanto quanto sempre a gente ouviu falar dessas coisas no meio dos bêbados, dos alcoólatras pobres, nas favelas, das sarjetas. Os criminosos eram sempre do morro, dos guetos. Agora nós temos os criminosos de alto nível social, de alta roda. Sempre os tivemos, mas eles não apareciam. Agora essas tragédias obsessivas, que sempre foram mais percebidas nos meios carentes, nos meios pobres, agora elas estão sendo vistas em todos os meios sociais, em todas as nivelações socioeconômicas, chamando-nos a atenção para o fato de que esse estado de coisas se espalha. Como nós lemos nos textos evangélicos, que o Senhor derramaria do seu Espírito por sobre toda a carne, que os jovens, nossos filhos e filhas, teriam sonhos, que os nossos velhos teriam visões. Esse espalhamento da mediunidade por todos os lugares, sobre todas as pessoas. Mas como que essa mediunidade será bem tratada quando o mundo social em que vivemos vive esse surto de materialismo? Em que as famílias estão mais ocupadas em ganhar dinheiro, em trabalhar em 2, 3, 4 lugares. E a saúde espiritual dos filhos? Quantos pais não conhecem seus filhos espiritualmente, nunca se detiveram para olhá-los, para vê-los? Estamos tendo no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, como em São Paulo, como Belo Horizonte, os pitbulls ou os pitboys. Chegamos ao ponto de comparar a criatura humana ao bicho, o que é uma covardia para com os bichos, porque os bichos são irracionais. Mas são chamados de pit boys pela violência com que eles agem. Rapazes e moças, porque tem as pit girls. Sim, de alto nível social. Completamente imaturos para a vida social. Incapazes de tolerar o diferente. O que não é do seu nível, do seu top socioeconômico. Com todo o respaldo da família, que trata de encobrir a sua miséria moral. Nós estamos vendo isso nesses dias. Com que facilidade se agride uma pessoa até matá-la. Há 2 semanas aqui em São Paulo, o torcedor de 16 anos, agredido até a morte. Porque quando foi levado para o hospital, já era um caso sem jeito. Foi mandado para casa e em casa morreu. 16 anos. Afundamento craniano. Como é que alguém chuta a cabeça de alguém? O estômago. Como é que alguém chuta alguém? Com a virulência de uma obsessão coletiva. As famílias estão dando aos filhos coisas. E falta Deus. Falta a lição de Cristo. Falta a exemplificação moral de boa qualidade.
Falta o diálogo, a conversa, o acompanhamento. O cansaço, a orientação de filhos exige cansaços. Bem-aventurados os pais, as mães que repetem diariamente as mesmas coisas, até que os filhos aprendam, até que eles assimilem. Daí, quando nós pensamos nessas obsessões que estão tomando conta da vida coletiva da sociedade, temos muita preocupação com o que nós, espiritistas, estamos fazendo desses conhecimentos que já detemos. Os outros dirão que não sabiam disto. Mas o que é que diremos nós? Quando nossos filhos forem apanhados nesses surtos, quando nós formos apanhados nesses laços, nós nos sintonizarmos com essas reflexões a respeito do nosso relacionamento psíquico com os espíritos desencarnados quando estamos na Terra. Existe um elemento importantíssimo que nem sempre costumamos levar em conta, que é o fato de sermos todos seres espirituais, sermos espíritos, alguns de nós reencarnados e outros desencarnados, e que por essa circunstância nós temos algo em comum. Nós emitimos pensamentos. E ao mesmo tempo em que emitimos pensamentos, captamos pensamentos. É essa particularidade da mente humana que nos faz entrar em sintonia uns com os outros. Ao mesmo tempo em que estamos projetando, estamos captando. E a nossa mente ajustada ao nosso cérebro forma o aparelho mais perfeito de radiotransmissão. Todos os rádios, quando nós estamos falamos, depois dizemos câmbio, acionamos para ouvir. Todo mundo que fala através de rádios, enquanto um fala, o outro ouve, o outro fala e assim sucessivamente. Nós somos aquelas criaturas que conseguimos, em termos psíquicos, ao mesmo tempo que eu estou pensando, projetando, eu estou captando outros pensamentos de terceiros. Então, essa peculiaridade da emissão, captação de pensamentos a um só tempo, dá-nos esta possibilidade de registrarmos o pensamento dos imortais. Ajustado ao fato de que nós registramos e transmitimos esse registro via orgânica, quando aprendemos em O Livro dos Médiuns, fundamentalmente, que a exteriorização da faculdade mediúnica está radicada no organismo, a gente registra com o psiquismo, mas a expressão da mediunidade é através do corpo, porque se eu sou psicógrafo, eu tenho que escrever, se eu sou médium psicofônico, eu tenho que falar. Se eu sou médium de efeitos físicos, é através de minhas células físicas que esse produto ectoplasma se liberará. E deste modo, nós temos uma intervenção dos processos psíquicos sobre os processos orgânicos. E aí nós conhecemos reações orgânicas em função de processos psíquicos. A criatura, quando vai sendo mediunizada, ela empalidece, ela transpira, ela fica fria. São aspectos orgânicos. Porque empalidece, porque o cérebro requisita maior irrigação. O coração dispara porque as suprarrenais deixam derramar na corrente sanguínea uma quantidade maior de adrenalina. E aí, o coração dispara, o cérebro é irrigado, porque nós estamos em processo de concentração, o sangue desaparece das periferias, empalidecendo o médium, e por isso esfriando, porque o sangue não estando correndo ali, ele vai ficando frio, enquanto os órgãos vitais estão sendo
devidamente irrigados. Isso se passa quando nós levamos um susto ou quando nós estamos numa peleja, numa contenda, e que a pessoa perde a cor, os lábios branqueiam-se, e a pessoa fica fria e suarenta. O que o espírito André Luiz chama de uma hipersudorese. Há médicos que transpiram em bagas. Então, muitas vezes, quando o indivíduo está surtando sob a ação de um fenômeno obsessivo, ele toma essas características. A gente olha para a pessoa, ela está cinza, ela branqueia, empalidece, fica fria, os lábios sem cor, os olhos injetados, vítreos ou opacos. Então nós começamos a perceber que a criatura não está no seu normal, não está na sua tranquilidade psicológica, está sob a ação de uma força mental exterior. E daí, quantas vezes, no auge de uma querela, de uma briga, nós vamos percebendo que o outro vai ficando transtornado. E quanto mais a gente fala, mais ele se encrespa, mais ele enlouquece. E a melhor saída para quem tenha mais juízo é não levar aquilo adiante. Deixa ficar assim quando a pessoa estiver sóbria, tranquila. Se for necessário, a gente volta ao assunto também com maior sobriedade. Então, nós estamos vendo hoje na nossa vida social como por qualquer questão o indivíduo puxa da arma e atira. Claro que isso tem outras implicações socioeducacionais, sociomorais, sociopolíticas. Mas o fato é que uma pessoa equilibrada, primeiro, não carrega a arma. A menos que esteja em serviço, seja um militar e que precise da arma como ferramenta de trabalho. Mas uma pessoa que confia em Deus e sabe que ninguém morre antes do tempo e sabe que a nossa defesa maior é Cristo, tem que andar de revólver. Se eu ando de revólver, eu tenho segundas intenções. Minha defesa maior é Cristo, mas nas horas vagas eu dou conta. E aí nós temos 2 pesos e 2 medidas. Ninguém morre de véspera. Hoje nem Peru mais morre de véspera. Que antes se dizia, quem morre de véspera é Peru, por causa do Natal. Hoje nem isto, porque a gente compra congelado de vários dias ou meses. De modo que é muito importante que a gente se aperceba de que sintonia está vivendo, em que sintonia se está mantendo. Se eu sou uma pessoa que, pelo fato de eu andar amado, eu não tenho nenhum interesse em desfazer meu espírito violento, porque eu me garanto na minha arma, claro que eu estou numa má sintonia. Claro que eu estou mal vinculado. Claro que eu sou simpático a espíritos daquele naipe, daquele nível, daquela dimensão, violentos, negativos, incitadores. E quando eu estou armado, eu não tolero nada. Qualquer coisa, eu pergunto, por que está me olhando? Porque eu estou confiando na arma que eu tenho. Se eu não estiver armado, o sujeito pode olhar à vontade. Eu digo, oi? Mas se eu estiver armado, eu fico macho. E muitas vezes, por causa disso, eu me torno machucado. É importantíssimo que a gente passe a se conhecer melhor. Por quê que eu tenho que me exibir dessa maneira? A proposta de Cristo é totalmente outra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos não são os covardes, os que se escondem debaixo da mesa diante das dificuldades. Os mansos são aqueles que se defendem com seus valores ético-morais. Se precisar da força física, é em último caso, para defender os valores da vida. Não é covarde o manso. Uma das criaturas mais mansas que o mundo conheceu foi Francisco de Assis. Mas ele usou de um outro expediente. Ele mexeu na lucidez das pessoas. Ele fez com que os indivíduos vissem a exploração de uma classe sobre outra.
e renunciou à sua classe social para manter-se no diapasão que ele sentia ser o mais importante para a sua vida. O homem mais manso que o mundo conheceu chamou-se Jesus de Nazaré. Mas quando o soldado esbofeteia diante de Anás e de Caifás, sogro e genro, ambos covardes, Jesus podia ter ficado calado. Mas era o momento de deixar uma lição. O soldado era um jovem covarde que queria se exibir na frente dos patrões. E Jesus Cristo voltou-se para ele e lhe disse: se eu errei, dá testemunho do erro. Mas se eu não errei, por que me bates? Essa pergunta deve ter ecoado na sua mente o resto da sua existência. Porque era a demonstração da covardia daquele homem. Se eu não fiz nada para apanhar, por que você me bate? E era manso Jesus. Mas falava na hora certa aquilo que sabia que estava certo para ser falado na hora certa. Silenciava na hora devida. Depois de todas as atitudes de temor ao povo, incitado pelos sumos sacerdotes, Pilatos pergunta a Jesus: e o que é a verdade? E ao invés de fazer aquele discurso que seria o mais perfeito, discurso sobre a paz, sobre a verdade, Jesus Cristo via aquele homem com medo da mentira. Logo ele não estava interessado na verdade. Qualquer coisa que Cristo dissesse seria contra ele usado. E a mais eloquente resposta que Jesus Cristo deu sobre a verdade a um homem que gostava da mentira foi o silêncio. Porque ele próprio, Jesus, tinha ensinado: não dai vossas pérolas aos porcos. Então, se Pilatos estava morrendo de medo da turbamulta, com medo de tomar posição, dizendo não, agora ele ia perguntar a Jesus o que era a verdade. Todo e qualquer discurso que Cristo fizesse sobre a verdade, tomaria Pilato nas suas malhas, porque ele era toda covardia, que nem a voz da mulher ele ouviu. E eu tive um sonho que esse homem é inocente. O próprio Pilato disse: eu não vejo nele culpa alguma. Mas não trepidou em lavar as mãos. Então nós verificamos quanto de covardia. O Espírito Camilo diz que no mundo, vários de nós vivemos na dimensão Pilatos, lavando sempre as mãos. Somos incapazes de defender os amigos, com medo de ficar mal com o acusador. Aí que o nosso amigo se dane, eu quero ficar bem. Jamais nós denunciamos o mal onde ele aparece. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se o mal de alguém prejudica terceiros, é um dever de caridade denunciá-lo. A gente sabe disso. Mas e a dimensão Pilatos? A gente lava as mãos. Nós falamos o tempo todo da obsessão que vaza de novelas, de programas de humor, de mau gosto, de tudo quanto aparece na telinha da televisão. Mas qual é a associação de moradores, associação de bairro, escola, igrejas, que já se pronunciaram mandando carta para as emissoras? Dimensão Pilatos, todo mundo lava as mãos. É cultura, cultura não pode ter censura, não tem crítica, não tem nada. Não é censura, não é crítica, é dignidade. E todos nós falamos da má qualidade da televisão, mas cada um de nós narra todos os programas da televisão. É sinal que está assistindo. A gente fala da má qualidade, mas é a má qualidade que a gente gosta. Ah, mas não tem nada para a gente ver na televisão, a gente desliga e vai ler um bom livro. E a gente fica cheio de livro com autógrafo de Chico, de Divaldo, não sei mais quem, que a gente nunca leu.
Mas eu tenho todos os livros autografados, mas nunca leu. A gente morre miserável em cima do tesouro, porque nunca leu. Porque o tempo é para a gente assistir ao que está por aí, projetando na nossa cabeça a perturbação de outras cabeças. Quando é que nós vamos ter senso de proporção? Já está passando dos limites, já passou dos limites, e nós estamos conivindo com o sucesso do mal na Terra. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Com que fim? E eles respondem: para que sofrais como eles sofrem. Fácil, né? Aí volta Kardec: e isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Isso que a gente vê na Terra, isso também ocorre entre os espíritos desencarnados. Eles nos atucanam, porque eles querem nos ver sofrer. Por que que a gente não vai sofrer, se eles estão sofrendo? E aí Kardec pergunta: e isso por acaso é bom para eles? Faz bem? Diminui o sofrimento deles? Porque se diminuísse o sofrimento deles, que bom, vamos sofrer para diminuir o sofrimento dos nossos irmãos. Não! Fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Porque muitas vezes, quando nós estamos felizes, nós estamos profundamente invigilantes. A nossa felicidade na Terra ainda é uma felicidade mesclada de viciação. Nós não sabemos fazer uma festa na nossa casa, de aniversário, de bodas, de alegria, sem que esteja regada a alcoólicos, sem que esteja marcada por excessos. Sempre justificando: mas nós vamos receber pessoas que bebem. Mas é outro problema. Na nossa casa, quem manda somos nós. Quando a gente vai na casa do povo que bebe, a gente não dá ordens. A gente bebe água gelada, guaraná, o que nos dão. E eles bebam o que queiram. Mas quando a gente faz na nossa casa, a gente oferece o que o bom senso manda oferecer. Sair de nossa casa, de cristãos e cristãos espíritas, pessoas embriagadas para bater com carro, para brigar entre si, para se infelicitarem em nome da alegria. Que alegria é esta que a gente gosta de curtir? Que alegria que está embasada no alcoólico, que é uma droga socialmente aceita. Qual é a diferença da cocaína que transtorna, do álcool que transtorna? É porque a cocaína é droga pesada, que a polícia persegue, porque custa cara. E o álcool não. Com qualquer merreca a gente compra uma garrafa de pinga para fazer um leite de onça, uma calcinha de nylon, uma batida de maracujá. E o sujeito fica louco com sabor delicioso. Mas é a mesma doideira. O tropismo neuropsíquico é o mesmo. Então, nós não sabemos ser felizes. Daí, nós precisarmos de muita vigilância na hora da alegria, porque é na hora da alegria que nós plantamos as nossas tragédias. Porque a gente não sabe o que é alegria com Cristo. A gente sabe o que é alegria com Barrabás, alegria com o mundo, alegria com Mamon. É essa coisa para todo mundo bater palma, mesmo que sejam coisas imorais. Para quem sabe, isto pesa. Todas as consequências nefastas que venham a dar-se com aquelas pessoas que se embriagaram sob nossa responsabilidade, nos pertence, autores intelectuais.
Ah, mas se eu fizer uma festa na minha casa que não tiver álcool, as pessoas não vêm. Problema delas. A festa é minha. Aí nós vamos saber quem é meu amigo e quem é amigo do gargalo. Se a pessoa não vem à minha casa, na minha festa, na minha alegria, no meu aniversário, porque eu não as vou embebedar, elas não são minhas amigas, não precisam vir. Mas e a nossa carência afetiva? Eu quero ter as pessoas. E aí eu encho-as com aquilo que eu sei que não se oferece nem aos inimigos. O veneno alcoólico. O que tem faltado a nós cristãos é decência para assumir Jesus e não sumir com Jesus das nossas atitudes. O que tem nos faltado é a audácia de sermos cristãos no mundo, apesar do que possam dizer de nós. Mas Jesus Cristo nos advertiu: quando fizerem tudo isso contra vós, quando falarem mal de vós, rejubilai. Porque assim também fizeram comigo, que sou vosso mestre. E o discípulo nunca será maior que seu mestre. A gente quer aplausos que Cristo não teve. A gente quer prestígios que o mestre não teve. E a gente fica inventando coisas para agradar as pessoas de má índole, mesmo sabendo que elas e nós estaremos enredados. Quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos por que é que o mal toma conta da terra em detrimento do bem, em prejuízo do bem, o Espírito de Verdade foi enfático, direto: por culpa dos bons. Não responderam por responsabilidade dos bons, por culpa dos bons. E continuaram: os maus são ousados e intrigantes, os bons são tímidos. No dia em que estes quiserem, preponderarão. Olha em que nível que eles puseram. No dia em que estes quiserem, sinal que a gente não quer, preponderarão. Todo mundo se escondendo. Ah, mas eu vou falar... Mas eu vou falar. E como tem gente covarde no cristianismo atual, no cristianismo institucional. Como tem gente covarde. Ah, não vou falar porque, afinal de contas, eu vou me queimar, afinal de contas, eu vou me indispor, afinal de contas. Imaginemos se Cristo tivesse pensado assim como nós. Eu não vou à terra agora, que eu vou me indispor com o Império Romano, né? Eles vão acabar me plantando uma cruz. Imaginemos se ele pensasse assim. Eu ir para a Judéia agora, com aqueles loucos lá, com Anás e Caifás, eles vão fazer sanduíche de mim. Ele veio. Falou o que tinha que falar. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqueles que entendem a verdade, escutam minha voz. Eu sou o médico das almas. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou a fonte de água viva, quem beber de mim nunca mais padecerá sede. Eu sou, vós me chamais mestre e senhor, e dizei o bem, porque eu que sou vosso mestre. Que proposta, que audácia. Diante de nós, qual é a tua crença? Aí a gente olha assim para ver se é com o outro, né? Bem, quer dizer, aí a pessoa enrubesce para dizer a crença. Para dizer a crença. Bem, eu sou cristão, né? Eu creio em Deus. E se esconde. Bem, eu sou espiritualista, né? E a gente olha assim para o nada. Sou espiritualista, né? Para não encarar o interlocutor. E não assume nada, porque espiritualismo é de uma grandiosidade, é de uma enormidade, é de uma vastidão enorme. Daí, Jesus Cristo que nos conhece,
Quem me negar diante dos homens, será negado diante do meu Pai Celestial. Quem me afirmar diante dos homens, será afirmado perante meu Pai Celestial. Nossa primeira crise é de identidade religiosa. Se alguém nos pergunta, você não fuma, você não bebe por causa da sua religião? E nós temos uma agonia em dizer que é. Não, não quer dizer não. Claro que sim. Eu preciso dizer para as pessoas o bem que a minha religião me faz. É por causa do espiritismo que a gente não bebe e não fuma. É por causa do espiritismo que a gente não se prostitui. É por causa do espiritismo que a gente não usa droga e não mata, e não furta, e não rouba. Porque vontade muitas vezes a gente tem. Claro. Aí eu penso no que aprendi. Que doutrina maravilhosa. Quando Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, dentre as doutrinas que pretendem ter o privilégio da verdade, qual é aquela que pode ufanar-se de tê-lo? E os benfeitores podiam ter dito o Espiritismo. Eles disseram aquela que maior número de homens de bem fizer. Aquela doutrina que maior número de homens de bem fizer. Esta é a mais verdadeira. Então, quando eu digo às pessoas que eu sou como sou por causa do Espiritismo, eu estou fazendo uma excelente proposta, propaganda da minha doutrina. Por que eu tenho essa vergonha de dizer que a coisa boa que eu sou, que alguém enxerga em mim, é por causa do Espiritismo? É ele que me ensina isto. Quando alguém me diz um impropério, quando eu vejo na fila do banco aquele monte de gente passar na frente, entregar tudo que ia pagar na mão do engraçadinho que está na nossa frente, e eu digo assim, Deus que abençoe. É por causa do Espiritismo. Porque se não fosse pelo Espiritismo, escuta aqui, você está pensando que eu sou palhaço? Claro, seria a nossa reação. E aí quando alguém nos pergunta sobre nossa virtude, pretensa virtude, e às vezes nós estamos nos esforçando mesmo para viver bem na sociedade, mas se a pessoa nos pergunta, eu digo que não. Dá a impressão que a gente nasceu assim. Purim! Né? Como diz os mineiros, purim! Não é, Jesus? Mineiro fala assim, que eu sou filho de mineiro. Queijinho, purim, cafezinho, né? Assim, come todos os ossos. Né, Joana? Então, nós não nascemos assim. É a cultura que o Espiritismo vai nos dando, vai nos imprimindo. A gente vai vendo, vai entendendo. A gente só aceita quando entende. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec recebe dos imortais a informação de que a obediência corresponde a um consentimento da razão. A gente só obedece aquilo que a gente já entendeu. Enquanto que o consentimento do coração corresponde à resignação. Eu me resigno com as coisas quando o meu sentimento me diz, tem que ser assim. Mas o meu sentimento já foi filtrado pela minha razão. Em verdade, quem me dá essas informações é meu discernimento, é minha lucidez. Então, se eu tenho algum valor vivencial na sociedade, é por causa da minha doutrina, sim. Às vezes chegamos no lugar e tratamos as pessoas com educação, com boas maneiras, e alguém nos olha e depois nos pergunta, escuta, você é crente? Você é evangélico? Com que gosto eu digo, eu sou espírita. E o bicho treme. Eu adoro. Porque as pessoas desconhecem, eles acham que o espírita é demoníaco, é coisa do capeta, tudo que é de ruim é com a gente. E vocês estão gostando da nossa postura? Excelente momento da gente dizer de onde é que vem esse entendimento da vida e essa postura. É da doutrina espírita. Aí Allan Kardec fecha a tríade de questões indagando. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Já que eles agem por inveja, porque
nos querem ver sofrer como eles. De que natureza é esse sofrimento que eles procuram infligir? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então somos nós que abrimos as portas. Por quê? Porque ainda somos de ordem inferior e afastados de Deus pelo tipo de comportamento que a gente adota. E aí as entidades invejosas têm tudo o que elas querem para nos fazer tombar. Não tombamos por inocência, tombamos por rebeldia. Nós colocamos na cabeça que não precisamos de Deus. Eu li recentemente num para-choque de um caminhão, uma frase assim que os senhores já devem conhecer. Deus, sem os homens, continua Deus. Os homens sem Deus são nada. Eu achei excelente. Porque é graças a essa presença da divindade em nós, essa assistência da divindade por nós, que conseguimos transformar a nossa relação espiritual de uma relação doentia, patológica, para uma reação saudável, positiva. Por onde quer que andemos, meus irmãos, não nos enganemos. Já afirmava Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Entidades de todos os jaezes, de todos os tipos. Os benfeitores procurando nos incentivar ao bem, nossos anjos guardiães, os espíritos familiares, amigos que nos amam, e os adversários, e os inimigos, os que estão loucos por puxar nossos tapetes, os que têm inveja de ver que a gente está crescendo, que tem tempo que a gente não erra, não bebe, não fuma, não trapaceia com a vida, enquanto eles não resolvem tratar da própria mazela, eles querem nos ver mazelosos como eles são, como aqui na terra. A criatura que fuma quer que o amigo fume também. Dá uma tragada aí, cara. Você não é homem, não? Olha que pergunta capciosa. E nem sempre a gente está com a carteira de identidade. E o outro pergunta se a gente é homem. Na dúvida, a gente fuma. As amigas perguntam, você não é virgem, ainda é virgem? Que coisa mais demodê, mais cafona. E nós, com essa personalidade BBB, temos que dar satisfação de nossa vida íntima para as pessoas. Eu tenho que dizer se eu sou vice, eu não sou, quantas vezes eu transo com quantas pessoas, porque hoje as pessoas querem saber como é que é a nossa vida íntima, com quem que a gente deita, com quem que a gente levanta. E essa mentalidade infeliz, que naturalmente vai contagiando, vai contaminando a sociedade. E a gente não se pergunta onde é que isso vai me levar. A gente vai fazendo, vai copiando. E eu chegava na escola de manhã, na universidade, onde estavam os meus colegas PhDeuses, e o assunto da manhã era o BBB, um assunto cultíssimo. Não, a Cida vai ganhar. Não, afinal de contas, ela é humilde, ela merece. E aí eu não tinha nada o que dizer. Os incumbidos de mudar a mentalidade social estavam com a mente globalizada. O que eu ia esperar do povão quando me chegava cantando a Eguinha Pocotó?
Tá lindo, é ópera, é canto lírico. Se os universitários desceram tanto no nível, na escolha, o que eu vou esperar do povão? É uma obsessão coletiva de baixíssimo gosto. Porque se a gente tivesse uma obsessão positiva, nós vamos ler 3 livros por semana. Duvido quem leia mais do que eu. Aí o outro leria 4, aí o outro leria 5. Que obsessão maravilhosa. Eu vou costurar 10 shorts por semana, quero ver quem me passa. Allan Kardec propõe isso, a gente tem que competir, que seja a competição do bem. Quem é capaz de fazer maior cota do bem? Mas a gente nivela por baixo. Quem é capaz de descer mais? E a gente vai descendo. Eu olhava aqueles homens, aquelas mulheres, academicizados, discutindo a baixaria, não para consertá-la, assimilando-a. Ah, eu mandei uns torpedos para lá, porque eu voto nele, porque eu voto nela. Meu Deus, e a hora que caiu o torpedo sobre nós? Tende cuidado, lembrou Jesus, para que as vossas luzes não se tornem sombras. Quando o nosso conhecimento não serve para nos levantar e sim para nos derrotar, é a luz que se converteu em trevas. Quando nossas pretensas virtudes intelectuais servem para nos escandalizar e aos outros, nossa luz intelectual se transformou em trevas. Daí então, nós ficamos percebendo esse processo obsessivo coletivizado, que se espraia, que se esparrama. E a gente olha para as pessoas bem vestidas, bem postas, boa expressão facial. Quando elas abrem a boca, é frustrante. São vazias, são superficiais, são imediatistas, são pornográficas. São tudo quanto a gente não precisa ser para ser feliz. O espalhamento obsessivo, no qual nós nos achamos mergulhados, está alcançando todos os cantos. E Jesus Cristo nos chamou a atenção um dia, quando nos disse, no seu sermão profético, quando a abominação que causa a desolação penetrar os lugares santos, quem estiver no topo dos telhados não desça, para buscar nada deixado lá embaixo. Quem estiver no alto das montanhas não baixe sob nenhuma justificação. E quem se achar nos campos não volte, sob nenhum pretexto. Quem estiver agindo certo, no topo, não tem por que nivelar por baixo. Não temos que justificar, mas não adianta eu ficar bancando bobo. Todo mundo está lucrando, todo mundo está fazendo, porque há de chegar a hora da devolução. E essa é a hora que nenhum de nós gosta. É a hora que vamos perguntar que mal fizemos a Deus para sofrer tanto. É a hora da devolução. Daí o Espírito Camilo nos propor, antes de eu fazer qualquer coisa, deixe-me perguntar, e depois? Como é que eu ficarei depois? Se eu aguentar o depois, se o depois me trouxer felicidade, realização interior, deixe-me agir tranquilamente agora. Se o depois me trouxer amargura, dores morais e culpa, deixe-me renunciar enquanto é hoje. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, explicita que é melhor renunciarmos a um prazer de um momento que nos dê o restante da vida de paz e de harmonia, do que gozar o momento e ter todo o resto da vida para se arrepender e sofrer. Comumente, a criatura obsidiada
prefere essa opção. É agora, gozar agora, porque a morte poderá vir. Mas para quem é espírita sabe que a morte nos tira o corpo, mas nós continuamos com créditos e débitos. Para acertar agora ou para acertar depois? Então, o que vai ser o depois? As obsessões. Quando pensamos nela, nessa força truanesca que nos arremete ao chão, parece ouvir Jesus novamente a cantar aos nossos ouvidos: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele não tiraria de nós o problema, mas nos daria uma nova estrutura interior para suportá-lo. Nos daria o entendimento para enfrentá-lo. E nos faz recordar daquele dia distante, quando o mestre caminhava pelas montanhas gregas e, atravessando a região das Decápolis, das 10 cidades helênicas, passava exatamente pelos territórios de Gersesa, de Gadara, e ao passar pelas muralhas de um cemitério abandonado, todos ouviram grunhir um homem que se ergueu de uma das catacumbas abandonadas, o corpo intensamente magro, a cabeleira desgrenhada e basta, as barbas hirsutas e sujas e mal cheirosas, o corpo que tremia como varas verdes ao vento, e os passos trôpegos daquele homem que tinha no rosto um esgar, um misto de pavor e de expectação. E diante do homem de Nazaré e seus amigos, aquele indigitado, aquele desditoso começou a gritar: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Deixa-nos, sai daqui. E Jesus de Nazaré se dirige àquele médium atormentado e lhe pergunta: e quem sois vós? E a voz rouquenha responde-lhe: legião. Somos legião. Somos muitos o que nos utilizamos deste homem. Deixa-nos. Legião, em nome do meu Pai que está nos céus, eu te ordeno, sai dele. Não nos retires daqui, ou deixa-nos entrar naqueles porcos, diz a tradução. Gadara era uma cidade de suinocultura, e àquela hora passava um rebanho de suínos, dirigida por um pastor. E o mestre o consentiu. Não que os espíritos possam entrar nos porcos, nos animais, como não entram nas criaturas humanas. Mas sabia Jesus Cristo que entre a sucção vampiresca de uma criatura humana, melhor que essas entidades possam absorver o plasma vital dos irracionais. As criaturas humanas têm
mistérios a realizar sobre a terra que os irracionais não têm. Por isso a permissão do mestre, que parece cruel, mas entre dois valores, o valor humano estava ainda acima dos valores da suinocultura. E os animais, aprendemos na doutrina espírita, têm o poder de registrar entidades de baixo nível, com as quais se assustam, o que faz com que os cavalos empaquem as portas das fazendas, o que faz com que os cães ladrem, uivem, de orelhas de pé, sem que ninguém esteja vendo nada, o gemido dolorido, o uivo dolorido do cão na madrugada. Ao registrar entidades atormentadas, e as entidades que vampirizavam aquele homem deixaram-no, e os animais, certamente por causa do registro que fizeram, correram a tal ponto que se precipitaram no abismo. O homem recobrou a lucidez, olhou para o mestre, sem entender bem o que estava se passando. Acabara de sair de um transe profundo, tangida sua mente por almas atormentadas. Senhor, deixa-me seguir-te. Legião, apresenta-te ao templo, vai aos sacerdotes, e um dia tu virás. Aquele homem enlouquecido antes pela obsessão era tido pelo sacerdócio como morto. A família o expulsava de casa, tanto quanto acontecia com os leprosos, com aqueles que sofriam dermatose, dermatites graves, que simulavam a hanseníase, a lepra. Eram tidos como mortos pela família, e quando se tornavam sãos outra vez, a proposta de Cristo era para que se apresentassem ao templo, onde ficavam os registros dos homens do sexo masculino. Por isso Jesus sempre mandava que eles voltassem ao templo, para que seus nomes voltassem a constar do quadro dos vivos. E o homem se foi. E os criadores de porcos de Gersesa, o Gadara, se insurgiram contra o homem de Nazaré. Para eles, a vida dos porcos era mais valiosa do que a vida daquele homem. Parece que estamos nos dias de hoje. Se alguém matar uma criatura humana, tem tanta defesa que acaba não lhe acontecendo nada. Mas se matar um colibri, é um crime inafiançável. Que mundo de difícil transformação. Que mentalidade de difícil renovação. Com outras tintas, somos os mesmos seres velhos, que trocamos a vida humana pela vida menos expressiva de um animal. Por mais que amemos os animais, entre a vida humana e a de um animal, não pode haver dúvidas. Daí as obsessões. O mundo está cheio de legiões. Nos túmulos abandonados, das casas de luxo, dos duplex, dos triplex, das mansardas, das sarjetas, dos barracões, onde quer que haja alma sem Deus, ali estará um atormentado, colocando sempre a cabeça para fora de sua urna mortuária, confortável ou não, para perguntar ao espaço sideral: que tens tu conosco, Senhor? Que temos nós contigo, Senhor?
E Jesus Cristo, clemente, complacente, entendendo a nossa fragilidade, como disse a Simão Pedro na última ceia, o homem da terra, Simão, é mais frágil do que propriamente mau. Antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Nestes tempos tão difíceis do mundo, ave o Espiritismo, as suas lições, o bom senso com que trata os problemas da vida. Não diz que temos que ser santos, propõe que sejamos criaturas de bem, homens e mulheres de bem, na luta continuada por sermos hoje melhores do que fomos ontem. E para que amanhã sejamos superiores à nossa condição de hoje. É só isto. Não precisamos ser espíritos de luz total, mas que possamos construir gradativamente a nossa luminosidade. Cada vez que vamos diminuindo as sombras que nos apoquentam e que nos causam mal-estar. Seria tão bom se nós pudéssemos olhar esse quadro dantesco da atualidade e nos irmos vacinando os nossos familiares, os nossos amigos, com essas doses maciças de evangelioterapia, de espiritismoterapia, conhecendo essa filosofia. Aquela filosofia a qual se referiu Allan Kardec, enganar-se-á, diz ele nas conclusões do Livro dos Espíritos. Aqueles que pensarem que a força do espiritismo está nos fenômenos materiais que provoque. Não. A força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, à lucidez. Com tanto conhecimento, por que é que somos tão parvos? Por que é que somos tão ignorantes das coisas? Por que é que somos tão renitentes nos erros? Se sabemos que vamos sofrer por isto. Não são os outros que dizem que nós vamos sofrer, somos nós que sentimos o sofrimento. A incapacidade da coordenação. As dores físicas e morais ao nosso derredor e em nós. E o conhecimento que precisa nos catapultar, nos levantar dessa situação, para que definitivamente nos afugentemos deste processo de perturbação coletivo, deste espalhamento obsessivo, do qual somos testemunhas nesta atualidade. Agradeçamos a Jesus Cristo nessa hora tão difícil do mundo. Hora em que nos sentimos tão felizes, porque já temos acesso a esses conhecimentos miríficos, a esses conhecimentos estelares. Não teremos nenhuma preocupação de querer provar nada a ninguém. Quem quiser vir, venha. Aprenda conosco, junto a nós, estudemos juntos. Entendamos juntos, discutamos juntos. Mas nunca nos batamos nas pelejas e discussões vazias, na tentativa de convencer o outro, ou permitir que o outro nos retire da própria convicção. Não há nenhuma necessidade. A verdade na qual cremos é a verdade que vivenciamos. E isto é o bastante. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que entenderam, que amadureceram através do entendimento das coisas. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Por que nos atormentas?
legião, sai deste homem. Daí então, nós vivermos este momento importante das nossas vidas, de felicidade, de espontaneidade, de alegria, nada obstante os dramas à nossa volta, nós vamos viver a alegria possível, porque Jesus Cristo nos foi anunciado no Evangelho de Lucas como uma boa nova que nos seria de muita alegria. Alegria que nem sempre é sorriso, mas é o entendimento, o conhecimento, confirmado quando Allan Kardec indaga no Livro dos Espíritos qual é a maior felicidade dos bons espíritos, e eles mesmos respondem: o conhecimento de todas as coisas. É o que Jesus disse, que o conhecimento da verdade nos libertaria da ignorância, da tristeza, das obsessões, da loucura. O Espiritismo bem entendido e bem vivido é antídoto contra a obsessão, contra a loucura, já nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isto, meus irmãos, ergamos ao alto a nossa vibração. Agradeçamos a Cristo pela nossa união, porque é tão importante ser espíritas, guardando no coração essas bênçãos sublimares, espalhando entre os irmãos da terra essas bênçãos aos milhares, para que encontremos razão de ser feliz, sem perder o passo da divina diretriz, iluminados pelo sol do amor, a serviço da paz e da harmonia nesses campos do Senhor. É tão bom ser espírita, constituir na própria alma esse canto de glória verdadeira dita no Evangelho do bem, que nossas angústias acalma, servindo no roteiro humano como bênçãos indizíveis, como palmas. É tão bom ser espírita e viver a harmonia interna junto à nossa família, agradecidos a Deus por essa esteira de astros que sobre nossa cabeça brilha. É tão bom ser espírita e manter o compromisso com a verdade e viver com os pés no chão da realidade, sem máscaras, alimentando as nobres utopias de vermos um dia a terra mergulhada nessas bênçãos de amor, nos ares da alegria. É tão bom o Espiritismo, que nos faz distender a razão pelas mãos na realização das tarefas do altruísmo. É tão bom ser feliz quando podemos em cada gesto seguir a orientação que o Evangelho diz. E é nesse sentimento de louvor a Deus, quando rogamos por nós e pelos teus, que nós queremos dizer a Jesus da nossa gratidão, abrir espaço na alma, abrir um ícone em nosso coração e tê-lo e agasalhá-lo, para que ao longo do tempo, mãos unidas, todos nós,
simbolicamente ajoelhados diante do altar da vida, nós possamos dizer: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes. Rogamos hoje pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar-nos a lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, na terra, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, liberta-nos dessa truanesca obsessão e ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inexcedível gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, meus irmãos.